E a tática delas para conseguir comer a arraia é pegar o animal e virar ele de ponta cabeça. Porque quando elas viram a arraia de ponta cabeça, ela adormece e elas comem a arraia. Ai, meu Deus, que dó. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Muito Mofados, o quadro especial onde a gente fala de coisas um pouco mais sérias do que peido. Meu nome é Caio E eu sou a Camila. e nós estamos em todas as redes sociais como Mofados Pod, Instagram, Twitter e YouTube. Segue a gente lá. O episódio de hoje ele é relativamente especial para mim, porque eu quero falar a respeito de baleias. Isso mesmo, baleias. É algo... Tudo pra mim. É algo... Me fascina. E quem vai falar hoje vai ser o Caio, porque ele tá mais inteirado no assunto, já que eu tenho aquela talassofobia. Então ele assiste documentários, filmes, lê sobre, e eu já não consigo. A ideia de fazer o episódio era martelar na ideia de que é preciso falar sobre a segurança e o bem-estar da vida marinha. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar isso, eu não sou um biólogo, eu não tenho formação, mas o pequeno canal de comunicação que a gente tem, eu quero dar o mínimo de visibilidade para a proteção de vida marinha e proteção de vida ambiental como um todo, que é fundamental até para a nossa existência dentro do planeta como um todo. Eu estava comentando com você que baleia é um animal extremamente fantástico. Ele é maravilhoso. E eu estava assistindo um documentário da Disney Plus, do James Cameron, e quem narra, inclusive, é a Sigourney Weaver, né? Que inclusive fez Avatar com ele, a doutora. Ele é um documentário muito didático, porque ele explica o comportamento de 4 espécies de baleias diferentes, que são as orcas, as cachalotes, as belugas e narvais, dentro do mesmo episódio, e o último episódio, o 4º episódio, são as cachalotes. O mais interessante nas baleias é que todas elas, de maneira geral, elas têm comportamentos diferentes. Todas as espécies, elas são como espécies humanas. Elas não são um grupo único que nada junto. Elas são, na verdade, vários grupos, porque eles são grupos familiares, grupos sociais, obviamente, com características e peculiaridades próprias. Então, uma jubarte que está mais perto do Canadá, ela vai ter um comportamento específico, um tipo de pesca, de caça específica. A jubarte que está mais perto da Austrália vai ter um outro comportamento. A jubarte que está perto do Brasil e que vai para a África também, ela vai ter um outro comportamento, ou para o Polo Sul. Então, independente do que for, são animais que eles têm comportamentos diferentes, formas de se comportarem e de agirem umas com as outras diferentes. Então, não é um padrão. Toda jubarte em todo mundo se comporta assim. Todas as orcas que fazem não sei o que nas geleiras do Polo Norte, elas fazem isso da mesma forma que as jubartes que estão na Patagônia fazem isso também. São comportamentos diferentes porque o bioma do local é diferente, o tipo de água, o tipo de animais ali é diferente e a forma de se caçar também é diferente. Isso é muito legal, porque a gente aqui do Brasil, se a gente conhecer alguém do Canadá, por exemplo, que foi o exemplo que você deu, e alguém falar que conhece a baleia jubarte, e aí você fala, aqui a baleia jubarte faz tal coisa. Aí a pessoa do Canadá vai falar, não é, porque a baleia jubarte não faz isso, ela faz tal coisa. Então cada uma tem um comportamento diferente, isso é muito louco, né? Igual a gente, nós temos culturas diferentes. A cultura de um continente não é igual à cultura de outro continente. Dentro daquele continente existem culturas diferenciadas também. No caso das baleias, elas se comportam dessa forma também. Então, por exemplo, as orcas. Na América do Norte, se não me engano, acho que é lá na América do Norte, onde as orcas, para elas caçarem, é um comportamento, inclusive, que outras baleias e outros mamíferos aquáticos também fazem, como o caso dos golfinhos, que é a rede de bolhas, né, o círculo de bolhas. Os animais, eles nadam um pouco mais fundo, vão soltando ar, fazendo bolhas, e aí prendem um cardume dentro daquelas bolhas ali. E aí elas vêm por baixo e engolem. As jubartes também fazem isso, elas vão por baixo e engolem. No caso dos golfinhos, por exemplo, os peixes presos naquela bolha, eles vão nadar por cima da bolha, e na hora que eles nadam por cima da bolha, os golfinhos estão com a boquinha pra fora lá, pegando os peixinhos. Que bonitinhos! Porra, é a coisa mais fofa, é muito lindo. Só que, por exemplo, as orcas que estão na Patagônia, elas já têm um comportamento diferente. Lá, elas têm um ponto específico, um lugar específico que elas conseguem ir naquele local, que é um lugar que é praia, então elas passam dos recifes
elas têm um ponto específico onde o corpo delas passa por aquele recife. É um local de praia onde tem leões marinhos. Quando a maré tá alta e aí elas sabem disso, elas vão até a areia e pegam o leão marinho na areia e puxam para dentro da água. Ai, que dó. Dá uma dó. Só que é uma coisa bizarra, porque as famílias de orcas e de jubartes, elas são matriarcais. É a fêmea mais velha que vai passar todas as táticas para uma outra fêmea, aprendiz, que vai se tornar a nova matriarca daquela família. Então, o grupo de orcas, por exemplo, que caça na Patagônia, ele é pequenininho, ele não dá nem 3 dezenas de animais. Então, é um grupo pequeno que faz aquilo, enquanto outros grupos maiores têm outros comportamentos. Na Austrália, perto da Grande Barreira de Corais, as orcas elas caçam arraias. E a tática delas para conseguir comer a arraia é pegar o animal e virar ele de ponta cabeça. Porque quando elas viram a arraia de ponta cabeça, ela adormece e elas comem a arraia. Ai, meu Deus, que dó, velho. Dá dó, né? Mas assim... Que jogo sujo, mano. Mas é normal. E olha só que coisa louca. Esse negócio das orcas invadirem a praia é muito complicado. Porque se o animal não sabe fazer isso direito, se ele não aprendeu corretamente a fazer, ela vai ficar encalhada. Eu pensei exatamente nisso. E não há nenhuma outra baleia que faça isso. Talvez algumas pessoas devam até estar pensando, pô, mas orca não é baleia, orca é golfinho e tal, porque tem dente e tal. Então, isso é uma discussão que sinceramente, eu não faço ideia de como discutir isso, porque realmente eu não sou nenhum especialista nisso. Tudo que eu estou falando para vocês é o que eu vi no documentário. Tanto que ele chama O Segredo das Baleias exatamente porque existem esses detalhezinhos que pouca gente nunca sacou. Então vê a orca caçando na Patagônia daquele jeito, acha que a orca que está fazendo aquilo na Patagônia é a mesma que caçou a arraia na Austrália. E não é, são grupos diferentes, são famílias diferentes. As jubartes, gente. Vou me preparar para falar sobre isso porque eu acho muito fofo. Quando nasce um filhote, primeiro que ele é incentivado muito a brincar. Porque o brincar do filhote, ele leva ele a aprender determinados comportamentos que vão ser fundamentais para ele na fase adulta. O que, só uma coisa, não é muito diferente da gente, né? Não. Que coisa linda. Não, e o humano não leva isso a sério, porque acha que criança brincar não é legal, né? Exato. Não é que não é legal, mas não incentiva a criança a brincar o tanto quanto deveria incentivar. Sim. Então, principalmente no caso da jubarte macho, porque quando ela chega na fase adulta, uma das ferramentas de vida fundamentais para ela, a baleia macho conquistar uma fêmea. Entre outras coisas, o pulo para fora da água faz parte disso. Então, quando criança, as baleias elas são incentivadas a sempre pularem para fora da água, sempre pularem, aprendendo com os adultos, machos, fêmeas. E é um bebê jubarte pulando da água. Então, se a jubarte adulta, macho ou fêmea, né, elas são grandes, a bebê também não vai ser diferente, né? Ela vai ser grande também. Passa de 2 metros, 3 metros de comprimento. E ela pula para fora da água. E aí um outro detalhe interessante sobre essa espécie, e sobre outras também, né? Até a cachalote também tem essa vibe, a própria orca também, é a linguagem. As baleias, elas têm línguas, elas se comunicam. O grupo de cachalotes que está na América Central se comunica por um padrão determinado de tics, como se fosse um estalinho de alguma coisa. Tec, 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 tec e alguns outros sonzinhos. Tem outros sons de baleia convencional também que vocês já conhecem. Lá em Açores, em Portugal, já é um outro padrão. E lá na Malásia, acho que é na Malásia, também já é um outro padrão. Então, assim, são 3 grupos de cachalotes que já têm comunicações diferentes. E se comunicam diferentes e têm uma língua diferente. Caralho, mano, de novo, é muito parecido com a gente. A gente é a mesma coisa, mas mudou de estado, ou mudou, né, de país principalmente. Já o comportamento, coisas mudam. Tipo, você come tal coisa, eu já não como. Eu uso tal coisa de tal forma, você já não usa. E o idioma, né? Mano, é muito foda isso. Exatamente. E aí, voltando para as jubartes, a comunicação das jubartes bebês é que elas não sabem falar. A bebê baleia também aprende a se comunicar. E isso é... Que coisa linda! Isso pra mim, cara, é o auge. Ela não sabe se comunicar, é óbvio. Ela emite sons, só que ela não sabe conjugar a língua. Ela não entende o código. Sim. E
é a gente. O bebê humano, ele não entende código. Ele aprende o código para se comunicar. Então, assim, eu só queria deixar muito claro para você e para vocês que esses animais, eles são fantásticos. Como todos os animais, eles deveriam ser protegidos a todo custo. Há até 50 anos atrás, uma população de jubartes, por exemplo, no Havaí, ela era impensável, porque o Havaí foi o local onde mais teve caça de jubartes, principalmente por estar perto dos países caçadores, como o Japão. E depois da proteção que houve em torno das baleias, como as cachalotes, por exemplo, você teve um aumento, e das jubartes também, você teve um aumento dessas populações. E hoje em dia você tem grupos muito populosos nesses lugares que antigamente era impensável que eles estivessem de novo. Sim. Então, isso é uma esperança muito grande. Nossa, pra caralho. Ainda assim, por mais que a caça a baleias, ela não seja... Ela é um problema muito sério ainda hoje, como a caça aos tubarões, e aí eu vou deixar falar de tubarões em outro episódio mais curto, mas por mais que a caça a baleias ela seja uma problemática, existe uma problemática ainda maior. Aí é que a gente fala um pouco mais sério. Um dos grandes motivos de mortes de animais marinhos é dejetos humanos no oceano. E isso quase todo mundo sabe. Esses dejetos humanos são coisas que nós usamos nas nossas casas. Plástico, principalmente. O plástico é a arma mais letal para o oceano hoje em dia. Só que os detritos da pesca predatória também são um problema. Na verdade, talvez sejam o maior problema atualmente. A pesca predatória ela é algo que deixa sequelas absurdas dentro do oceano. Ela mata tartarugas, ela mata tubarões, ela mata baleias. As cachalotes, por exemplo, na América Central, elas têm uma expectativa de vida muito baixa e tem uma taxa de mortalidade infantil. Ai, que dó. Nas cachalotes, porque as cachalotes bebês são as mais afetadas pelos detritos de pesca. Então, mas, como é que eu faço para mudar isso? Sinceramente, a diminuição do consumo de peixe. Eu sei que parece uma tática meio agressiva e papo vegano e vegetariano, mas não é isso, galera. A demanda leva à procura, né? Então, é isso. Alimentar o mercado, né? Exatamente. Uma outra coisa que é importante dizer, se vocês forem na praia, limpem aonde vocês estavam. Não deixem lixo na praia. E sigam organizações responsáveis por limpeza e proteção dos oceanos. Aqui eu recomendo, a única que eu recomendo hoje em dia é a Sea Shepherd. A gente deixa lá depois o @ deles no Instagram para vocês. Talvez, não sei se está fazendo Twitter e tal, mas Sea Shepherd. É talvez uma das organizações mais sérias de proteção aos oceanos e aos animais marinhos hoje em dia. Sea de mar? Isso. Sea. E o resto eu não sei. Shepherd. Mas eu vou deixar nas redes sociais, sim. Eu espero que vocês tenham gostado das informações a respeito dos bebês gigantescos. Ai, que favor. Meu Deus do céu. Então fiquem atentos nas outras informações que a gente vai deixar nas redes sociais sobre esse episódio, sobre o @, até o nome do documentário que você assistiu. E a gente espera que vocês tenham gostado desse mais muito mofados com o tema baleias. E até o próximo. Valeu, galera. Até mais.